Eu cumprimento os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Aqui é a missionária Roberta, nós estamos no 5º dia da nossa campanha Tratamento de Esther, amém? Como está sendo para você o seu dia? Você já viu alguma mudança, nesses dias que você tem feito esse tratamento? Graças a Deus eu tenho visto mudanças, tanto no interior como no exterior. Não só em mim, no meu físico, mas ao redor de mim, né? Nós falamos que a gente ia fazer um tratamento de purificação, né? Purificação do nosso interior e exterior. E eu tenho visto, o Senhor tem me dado disposição para poder estar organizando as coisas, colocando as coisas no lugar. E também situações difíceis que se revelam, mas que Deus se mostra presente na nossa vida a todo momento. Então, irmãos, você está fazendo uma campanha, não quer dizer que não vai acontecer adversidade. Às vezes vai acontecer situações difíceis na nossa vida para nós lidarmos, mas o Senhor, Ele vai se revelar e vai mostrar que está presente, que está junto. Eu imagino que não foi fácil para Esther ser levada ao palácio. Ela já não tinha pai, já não tinha mãe, só tinha o seu tio Mordecai, que foi criado, como ela foi criada como filha dele ali, e era tudo que ela tinha. Então ela foi separada, né? Então não foi fácil estar ali com pessoas desconhecidas, submeter a um tratamento que às vezes a gente pensa que é fácil, mas só mesmo quem passa que sabe, né? Foram 12 meses de tratamento, um ano, em que ela esteve fazendo esse tratamento de preparação. Nós falamos que são 3 tipos de tratamento que nós estaremos falando: o tratamento de preparação, que foi o de Esther, tratamento de reconciliação, que é o de Daniel, e o tratamento de correção de Nabucodonosor. E nós estamos já aqui, onde nós lemos, a última leitura que nós lemos foi falando que Esther foi escolhida como rainha, né? Em Esther capítulo 2, verso 17 diz: o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Bom, até aqui parecia assim, tá tudo certo. Esther cumpriu aquilo que ela foi fazer, que era passar por uma seleção, e ela conseguiu, ser rainha, chegar ao posto de rainha. Só que a palavra do Senhor vai dizer que Mordecai, que é o tio dela, ele descobre ali uma conspiração no palácio. Porque naqueles dias, no versículo 21 aqui do capítulo 2 fala: naqueles dias, estando Mordecai assentado na porta do rei, 2 dos eunucos dos guardas da porta, Bigtã e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou a rainha Esther, e Esther disse ao rei e em nome de Mordecai. E Esther disse ao rei em nome de Mordecai. Investigou-se o caso era fato, e ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Então nós vimos aqui que Mordecai ele descobre ali, essa trama, revela para Esther e Esther fala para o rei em nome de Mordecai. E nós vamos ver mais para frente aqui no capítulo 3 que Amã, que era o conselheiro do rei, ele odiava os judeus, odiava. E esse Amã também não gostava de Mordecai. Então, ele sempre que via Mordecai, ele queria que Mordecai ele se inclinasse para ele, porque Amã ele era ali ministro do rei. Então ele queria que ele se inclinasse, que ele se prostrasse, que ele era um homem importante, ele tinha que fazer reverência. Mas Amã, ele não se submetia, ele não se inclinava. Aqui no Esther capítulo 3, verso 5 diz assim, ó: vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor, porém teve
porém teve como pouco nos seus propósitos o atentar apenas contra Mordecai, porque ele havia declarado de que povo era Mordecai. Por isso procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai que havia em todo o reino de Assuero. Amã, ele se encheu de furor, mas aqui fala que ele não se contentou de matar, de atentar só contra Mordecai. Ele queria aniquilar, ele queria acabar com todo o povo, né, dos judeus que havia ali no reino de Assuero. Então Amã, ele pretende matar todos os judeus. E ele vai criando ali, né, artimanhas para que ele consiga arrancar esse decreto do rei. No versículo 8 aqui do capítulo 3, então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos em todas as províncias do seu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Então, se bem parecer ao rei, decrete que sejam mortos e nas próprias mãos dos que executarem a obra. Eu pesarei 10.000 talentos de prata para que entre nos tesouros do rei. Então, esse foi, né, o argumento que Amã trouxe ao rei. E ainda disse que aqueles que aniquilassem, que acabassem com aquele povo, ele ia, né, colocar ali no tesouro do rei, ele iria pagar 10.000 talentos de prata, né? Então, o rei tirou da mão o anel, deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus, e lhe disse: essa prata seja tua, como também esse povo, para fazeres deles o que melhor for do seu agrado. O rei entregou o anel, deu total poder a Amã, e Amã, né, ele usa desse poder para fazer um decreto para que todos os judeus fossem aniquilados. Então, aqui no versículo 12 diz assim: chamaram, pois, os secretários do rei no dia 13 do primeiro mês, e segundo ordenou Amã, tudo se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias e aos príncipes de cada povo, de cada província, no seu próprio modo de escrever, e a cada povo da sua própria língua, em nome do rei Assuero, e lhe escreveu, e com o anel do rei se selou. Então enviaram cartas por intermédio dos correios e das províncias do rei, para que se destruísse, matasse e aniquilasse de vez a todos os judeus, moços, velhos e crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que lhes saqueassem os bens. Então foi enviado cartas a todos, né? E aqui no versículo de número 4, na verdade no capítulo de número 4, né, quando Mordecai soube, né, tudo que se havia passado, rasgou suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade clamou com grande e amargo clamor, e chegou à porta do rei, porque ninguém se vestia com pano de saco, ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Isso aqui, irmãos, eu quero dar uma pausa. A gente vê aqui que Esther, para estar perante o rei, ela ficou um ano em tratamento, um ano se embelezando, cuidando, né, da sua pele, tanto né, com os devidos alimentos, que era para a nutrição interior, né, interna do corpo dela, quanto também o exterior. Não só ela, como todas as virgens que foram levadas ali. Então, para se chegar até o rei, não podia ser chegado de qualquer maneira. A gente vê que quando Daniel, seus amigos, nós vamos falar mais lá na frente, foram para Babilônia, eles foram preparados também, e somente depois de 3 anos eles estiveram perante o rei, né, o rei Nabucodonosor. A gente vê também José, quando foi levado para a prisão, e ele teve vários sonhos ali de revelação, e quando ele foi levado ao rei,
diz que José se lavou, cortou o cabelo, e aí sim ele foi à presença do faraó, né, do Egito naquela época. Então, para estar diante do rei, não podia ir de qualquer maneira. E aqui está falando que Mordecai e chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias onde chegava a palavra do rei, sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. E muitos deitavam em pano de saco e cinza. Então veio essa notícia para a rainha Esther, que Mordecai estava lá daquela maneira, e a rainha, ela promete, né? Ela promete interceder pelo seu povo. Só que já tinha um tempo que o rei não chamava Esther, né? Já tinha um tempo que ela não era chamada pelo rei. E se ela fosse até o rei sem ser chamada, o rei podia decretar sua morte, porque só ia na presença do rei aquele que fosse chamado. Mas mesmo diante de tudo isso, Esther foi corajosa, né? Ela tinha um chamado, ela não foi naquele lugar simplesmente para ser rainha. Deus a levantara com um propósito. Deus não quer somente que nós sejamos aqui, que nós tenhamos a nossa autoestima elevada. E como a gente vê, tem muitas pessoas no mundo mesmo que estão cuidando da sua saúde, que estão indo para as academias, que estão postando lá, tá pago, né? Estão postando as suas comidas fitness, estão postando suas malhação, os seus procedimentos estéticos, estão tratando sim do corpo, mas estão esquecendo do interior, né? Nós precisamos alinhar o corpo, alma e espírito, tem que ser tudo. Então é por isso que esse tratamento que nós estamos fazendo aqui é importante. Porque nós temos que entender que Deus tem um propósito na nossa vida. Não é simplesmente para nós adquirirmos uma boa saúde, adquirirmos mais beleza, estarmos melhores conosco mesmo. Não, não é só para isso. É nós estarmos mais próximos de Deus, é aumentar a nossa intimidade com Deus, para que quando vier o dia mau, a palavra do Senhor diz lá no livro de Efésios: fortalecedes no Senhor e na força do seu poder, né, para poder resistir o dia mau, porque haverá um dia mau, haverá um dia difícil na nossa vida, e se nós estivermos fortalecidos no Senhor, Deus é conosco para nos sustentar e fortalecer e nos ajudar a vencer. Então Esther foi preparada aqui não só para ser rainha, mas para chegar nesse dia aqui e para ela se posicionar como ela se posicionou, né? Então disse Esther que respondesse a Mordecai. Esther não pôde ir até Mordecai, mas ela mandou, né? Ela no versículo 10 aqui do capítulo 4, fala assim: então respondeu Esther a Ataque e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que sem ser chamado entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu nesses 30 dias não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther, então lhes disse Mordecai que respondesse a Esther: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre os judeus, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada como rainha. Então disse Esther que respondesse a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Irmãos, essa parte aqui é muito importante. Olha só, que jejum é esse que eles vão fazer?
não comer e nem beber por 3 dias. Às vezes a gente acha difícil tirar um alimento. Ah, mas eu vou ter que ficar sem refrigerante. Ah, mas eu vou ter que ficar sem comer chocolate. Ah, mas eu não gosto de carne branca, não gosto de frango, eu vou ter que ficar sem a carne vermelha. E a gente fica olhando assim essas dificuldades. Eles ficaram 3 dias aqui sem comer. Será que ela ela estava assim, ela tirou isso da cabeça dela? Não, é porque ela já havia se preparado antes. Isso aqui era algo comum entre os judeus, o jejum era comum entre os judeus, então o corpo deles já estava preparado para essas situações, para que quando chegasse num momento como esse aqui, eles dessem conta, não se desfalecesse. E muitos de nós hoje, nós não damos conta às vezes de fazer um jejum até meio-dia, porque a gente passa mal, né, sente fraco, porque nós não temos o que? Costume. É como nós irmos a uma academia. Primeiro dia que a gente vai, no outro dia está com o corpo todo dolorido. E depois vai ficando cada vez mais fácil. Então, nós precisamos treinar o nosso corpo para que, se um dia chegar um momento de nós precisar de fazer um jejum, a gente ter condição de fazer um jejum, a gente ter condição de nos consagrarmos, né? E outra coisa que me chama a atenção aqui, aqui Esther, ela fala, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. Eu acho muito bonito quando a gente vai ler a palavra do Senhor, a gente vê que o povo obedecia. Então, todo o povo ali, eles oraram e jejuaram junto com Esther, né? A gente vê também que quando Josué ele recebe ali a ordem de Deus, né? Que Deus fala com Josué, né? Moisés, meu servo, é morto. Toma esse povo, passa esse Jordão e toma a terra prometida que eu jurei dar a seus pais. Então Josué ele vai ali perto, ali, né? No povo e ele fala, olha, santificai. Santificai, porque amanhã vocês vão ver um grande livramento que o Senhor vai fazer, que Deus vai fazer grandes maravilhas. Todo o povo ali se santifica, todo o povo ali se consagra. Então há uma concordância no povo, que hoje eu não vejo essa concordância no meio do povo de Deus. Eu não estou dizendo no meio do mundo, às vezes no meio do povo de Deus, às vezes não há concordância. A gente chama para fazer uma campanha, é 2 ou 3 que faz. Mas não participa, não une, não está junto. E nós precisamos estar juntos, nós precisamos andar juntos e falar que é para oração, que é para campanha, que é para estar perto de Deus. Vamos estar juntos, porque é através da união que a gente vê a manifestação de Deus. E aqui eu acho bonito também que ela fala, eu e as minhas servas também jejuaremos. Então ela pode falar pelas servas dela, né? Mesmo sendo servas, ela podia falar assim, ah, isso aí é o povo dela, ela que quiser, ela que jejuma. Mas não, ela e as servas dela. Por que eu estou dizendo o povo dela? Porque quando a gente vê lá no início de Esther, fala que foi dada a ela 7 mulheres da onde? Da casa do rei. Essas 7 mulheres que foi dada a Esther como serva, muito provavelmente não era judia, mas essas mulheres, de andar com Esther, ela, ela pôde falar por elas, que ela e as servas delas iam jejuar, porque já tinha conseguido transmitir para ela, né, a essência de Deus. Se às vezes jejuar, essas 7 mulheres já foram convertidas por caminhar com Esther. Então, né, louvado seja Deus que Esther aqui foi exemplo para essas mulheres, que nós possamos ser exemplo para as mulheres que convivem com a gente, com aqueles que andam conosco, né? A palavra do Senhor diz que o nosso primeiro ministério é a nossa casa, que nós podemos contar, assim como Josué falou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, né? Que nós e aqueles que andam conosco também possam estar caminhando do mesmo lado que nós. Porque a palavra do Senhor diz: andarão 2 juntos se não estiverem de comum acordo, que nós possamos estar de comum acordo, tanto com aqueles que estão ali para nos auxiliar, quanto pela nossa família, né, com aqueles que são povo nosso, né? Todos os judeus aqui, eles estavam junto com Esther nesse propósito, e aquelas mulheres também, que assim o Senhor também possa fazer com que as pessoas que estejam ao nosso lado também possam caminhar junto conosco, lado a lado, que possa abraçar conosco o nosso chamado no nosso ministério
em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Pai amado, Senhor, nós estamos aqui na Sua presença cada dia buscando aprender mais da Sua palavra. Hoje o Senhor falou que ao nosso coração, Pai, do grande desafio que Esther teve aqui, Pai, né, apesar de não ter sido chamada nesses 30 dias, ela se coloca aqui, Pai, na presença do Senhor, buscando primeiro do Senhor, Pai, porque ela sabia que já havia um decreto de morte para aqueles que se fosse à presença do rei sem ser chamado, mas ela busca no Senhor sabedoria, estratégia de como que ela iria agir, Pai. Que nós possamos buscar no Senhor também, que nós possamos, Senhor, meu Deus, nos consagrar, Pai, nos santificar, como Esther fez aqui, Pai. Nos dê, Senhor meu Deus, força, Pai, para nós termos, Senhor meu Deus, vontade, Pai, para nós termos esse posicionamento de Esther, porque às vezes em situação difícil, às vezes a gente não quer sair da zona de conforto, a gente se conforma, é porque não tem outro jeito mesmo, e aí a gente cruza os braços. Não, nós somos soldados do teu exército, Pai, faz de nós homens e mulheres corajosos na sua presença, Pai, nos dê coragem de lutar, nos dê coragem, Pai, de guerrear. Pai, nós sabemos que a nossa luta, ela não é contra a carne nem contra o sangue, mas ela é contra principado e potestade. Então a nossa luta, Pai, é espiritual. Muitas vezes nós temos que lutar em oração, é de joelho, e assim Esther e todo o povo judeu fez, para que houvesse, meu Deus, uma saída para a vida deles, para que esse decreto fosse revogado. Assim nós oramos ao Senhor e pedimos que o Senhor, Pai, nos dê também, Pai, em nome de Jesus, sabedoria de posicionarmos dessa maneira, caso seja necessário nas nossas vidas. Se situações viessem, oh meu Deus, onde nós precisamos, Senhor, clamar ao Senhor, que o Senhor nos dê essa coragem e força que Esther teve. Pai, muito obrigada por essa palavra. Que o seu Espírito Santo continue falando e ministrando no coração de cada um de nós. Amém? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a doce comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, não só agora, mas para todos sempre. Todos digam amém. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade.